Oi pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo nós vamos conversar sobre o último lançamento do Stephen King. Gente, eu fui convidada pela Suma de Letras pra ler antecipadamente o livro Depois, que é o último lançamento do Stephen King, e eu fiquei super animada com esse convite. Como vocês já sabem, eu adoro Stephen King, então assim, eu estou sempre ligada nos lançamentos, fico com muita vontade de ler os lançamentos, apesar de a minha prioridade ser até com os mais antigos, pelo fato de eu já ter muitos aqui, né, e ter curiosidade também com aqueles que têm adaptações ou que já são muito famosos, né, os queridinhos aí dos fãs do Stephen King. Porém, eu confesso que os lançamentos também me deixam ali com a curiosidade aguçada. E no momento em que eu estou gravando esse vídeo, o livro ainda está em pré-venda, mas talvez quando vocês forem assistir esse vídeo, né, quando ele for ao ar, talvez o livro já tenha sido lançado, já que ele seria lançado em março, e eu estou ansiosíssima pra vocês lerem esse livro também, gente, porque eu achei, assim, maravilhoso. Um livro de menos de 300 páginas para o Stephen King é, assim, uma raridade, né? E eu confesso também que eu amo os livros longos dele, né? Os meus favoritos são, assim, muito maiores, tipo It, A Coisa, A Dança da Morte, acho que esses estão, assim, no top 3 do Stephen King, ou top 5 da minha vida. Então eu fiquei bem surpresa de um livro tão curto ser uma preciosidade, assim, e ter me encantado e me surpreendido tanto. E isso prova cada vez mais o quão versátil é a escrita do King, né? O quanto ele consegue escrever livros super longos, complexos, com várias histórias paralelas, enfim, e deixar tudo muito bem amarrado, assim como ele também consegue escrever livros curtos que têm uma complexidade, que vão cativar o leitor, que tem personagens, assim, muito vívidos, muito reais, e consegue também, assim, cativar o leitor, seja em conto, em romance, em novela, enfim, vários formatos de narrativa aí, mais longo, mais curto. Então eu sigo cada vez mais apaixonada por esse autor, gente. Mas vambora pro enredo dessa história. Quem vai contar essa história pra gente é o Jamie Conklin, aos seus 22 anos de idade, e ele já está, digamos, no depois, né? Ele tá depois de todas as coisas que ele vai contar pra gente. Então ele vai contar pra gente sobre quando ele era criança, acho que a partir dos seus 6 anos em diante ali, e vai narrar alguns acontecimentos da sua vida. E ele tem uma voz realmente, assim, muito interessante na história, porque a gente vai vendo a visão dele como adulto, né? De tudo que aconteceu, e ele vai refletir muito sobre o que aconteceu antes, né, e as reflexões que ele está fazendo no depois de tudo ter acontecido. Eu acho que ele bate muito nessa tecla do depois durante toda a história, por isso o título. Porém, a gente também vai ver a voz e a visão dele enquanto criança, porque essas duas vozes vão se mesclando, né, na história. Ao passo que ele vai contando do passado, a gente vai entrando nesse passado também, vendo os diálogos, as coisas acontecendo como se fosse naquele presente momento, né? Então a gente vai tendo essa ida e vinda do narrador entre passado e presente. E o Jamie já começa o livro contando pra gente que ele vê pessoas mortas. Ele faz até ali uma referência ao Sexto Sentido, mas dizendo que as coisas não são bem como naquele filme com o Bruce Willis. E ele vai brincando também com o leitor, né? Como eu falei, ele tem uma voz muito peculiar. Ele xinga também, ele conversa com o leitor, ele brinca, faz trocadilhos. Então o livro acaba sendo muito gostoso de ler, muito divertido, justamente porque a gente sente essa conexão com o personagem. Mas ele vive então essa experiência muito peculiar, digamos, para uma criança, né? Desde sempre, desde quando ele consegue se lembrar, ele vê pessoas mortas. Porém, tem algumas particularidades desse dom, digamos assim, que ele ainda não entende, né? Ele no depois já aprendeu muito sobre isso, já entende algumas coisas, mas a gente vai acompanhando então a experiência dele, aprendendo sobre isso, reagindo e lidando com isso, né? Porque não é fácil, né? Fico imaginando aqui pra uma criança, principalmente. E tem alguns momentos que são mais, assim, cômicos até mais fofos, por incrível que pareça, e momentos aterrorizantes. E o Jamie, a todo momento na história, ele fala pro leitor: esta é uma história de terror, não se assuste, mas essa é uma história de terror. Então ele insiste em falar pro leitor isso, mas ao mesmo tempo eu, como uma leitora de Stephen King, eu não fiquei com medo, tá, gente? Então já fica esse recado aí pra vocês, caso vocês tenham receio de ler livros por ter medo. Esse é mais um livro do King que vai trazer cenas de violência, cenas explícitas ali, de acidentes, né? Porque o Jamie vê as pessoas da maneira como elas morreram mesmo. Então, dependendo do acidente, se for uma coisa muito sangrenta, ele, como uma criança, vai ficar assustadíssimo com aquelas visões, né, da pessoa daquele jeito, toda, enfim, deformada e tal, por conta de um acidente. Mas tem algumas particularidades, né, que é interessante contar, que não é spoiler, porque realmente na primeira página, se bobear, tá na sinopse mesmo, que é o fato, por exemplo, de as pessoas não poderem mentir, né, esses mortos, eles não podem mentir, né. Inclusive isso, se eu não me engano, tá escrito na capa até. Os mortos, eles só podem responder a verdade pro Jamie. E esse é um fato, assim, crucial na história mesmo, porque
isso vai trazer pro Jamie algumas consequências no futuro, já que pessoas mal intencionadas podem querer usar esse dom dele pra coisas não muito boas. Então o Jamie, ele tem uma responsabilidade muito grande por conta desse dom, né? Então, por um lado, a gente vai acompanhar essa parte sobrenatural da história, né? Os desdobramentos de tudo isso, as consequências, né? Existe uma perseguição, uma certa aventura, digamos, na história que a gente vai acompanhar, então tem bastante ação. Mas, por outro lado, a gente também vai acompanhar um lado muito, assim, mundano mesmo, sabe? Problemas reais ali, pé no chão. Por exemplo, da família disfuncional dele, de como ele enxerga essas coisas, tanto no antes quanto no depois. Então a gente vai ver também problemas muito sérios de relacionamentos, né? Como eu falei, famílias disfuncionais e outras questões que eu não vou comentar aqui com vocês, mas que são problemas de todas as pessoas, assim, digamos. Não tem a ver com essa parte sobrenatural. E o King usa muito esse artifício nos seus livros, né? De ter o sobrenatural ali de pano de fundo, mas também lidar com os problemas reais, com, enfim, preconceitos, com violência e relações humanas. Então ele vai trabalhar muito bem essas duas coisas no livro, como ele sempre faz, aquela, né, babando no autor. Mas é isso, gente. Então, assim, é um livro muito gostoso de ler. Agora eu vou comentar com vocês sobre as minhas impressões. Eu acho que vocês já perceberam que eu adorei esse livro. Eu adorei a voz do Jamie, como eu expliquei pra vocês antes. Eu acho que ele é muito carismático mesmo, apesar de ser um jovem que a gente sente também ali na narrativa, né, na forma como ele conversa com a gente, que ele ainda não está tão além desses problemas, né, que ele ainda está aprendendo. E tem determinadas coisas que acontecem no livro que trazem ensinamentos pra ele, trazem reflexões no depois. Então eu acho que é um livro bem legal, assim, de construção de personagem também, apesar de ser um livro curto, né, a gente consegue perceber que tanto o Jamie quanto a mãe e outras personagens da história são muito bem construídas, mesmo em poucas páginas, né? O autor consegue descrever as relações entre eles ali muito bem pra gente. Tem um outro personagem na história que eu amei também, que é um senhorzinho, que acaba se tornando muito amigo do Jamie. Então tem a relação entre os dois ali, que eu acho também que foi uma coisa muito especial no livro. E eu gostei muito também da fluidez do livro, né? Porque, assim, livros do King eu já sei que eu leio super rápido, que eu gosto, eu acabo, assim, me envolvendo muito. Mas esse livro, ele realmente é daquele de virar a página uma atrás da outra, porque você quer saber o que vai acontecer. É um ótimo livro, assim, pra ressaca literária, pra começar a ler livros do King também, justamente por ele ser mais curto e uma história, digamos, mais simples, assim, né? Uma história não muito complexa, com muitos elementos sobrenaturais. É fácil de você entender tudo que tá acontecendo. Então é um livro muito rápido de ler. Os capítulos são curtos e terminam sempre daquela maneira que você fica na expectativa. Então você consegue ler, sei lá, em 2 dias facilmente. E como bônus, o King ainda deixou ali uma surpresinha para os seus fãs, leitores, né, que já leram livros dele, porque quem já leu um determinado livro, que eu não vou falar qual é, provavelmente vai entender uma referência que tem aqui nesse livro. É algo que te deixa com a pulga atrás da orelha e pensando o que isso tem a ver, assim, exatamente ali com a outra história, né, tentando fazer conexões. Mas, se você não leu outros livros dele, não leu esse livro em específico, você vai passar batido por essa referência, não é spoiler, não vai fazer diferença nenhuma. Então fiquem tranquilos, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né, de ai, por onde eu começo a ler King e tal, eu vou ter spoiler? Eu posso dizer pra vocês, por experiência própria, que eu já li livros do King que tinham referência a outros livros que eu não tinha lido ainda e eu não peguei o spoiler, sabe? Eu não entendi naquele momento a referência, o que eu tava lendo exatamente. E quando eu li o outro livro, ainda assim, eu já tinha até esquecido, sabe? O que eu tinha lido nesse primeiro. Então, eu acho que isso realmente é um pouco irrelevante se você não se importa muito com mínimos detalhes. Até porque spoiler muito grande, eu acho até difícil de ter dentro dos livros do King, assim, algo muito drástico que vai atrapalhar a sua experiência de leitura. Eu acho que não vai atrapalhar. Mas fica a critério dos leitores, né, escolher ali por onde começar a ler o autor. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa dica de livro. É um livro realmente que eu estou aí panfletando agora, apaixonada. Vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham ficado interessados. E eu vejo vocês em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau.